Vai começar mais uma Geografia na Quarentena. Turmas de sexto ano, módulo 3, a Terra e o Sistema Solar. Lembrando mais uma vez, vamos ficar em casa, os números de casos na nossa cidade estão aumentando muito recentemente, né? Então vamos nos cuidar. Vamos lá, gente. Essa imagem, a gente até já viu no módulo anterior, eu fiz questão de usar a mesma imagem para mostrar aí o nosso sistema solar. Esse é um esquema do sistema solar, mais ou menos aproximado. Na verdade, o Sol deveria estar até maior, porque o Sol é muito maior do que o representado nessa imagem, mas para a gente poder perceber a sequência de planetas, né? Então, o que é um sistema solar? É um conjunto formado por uma estrela, no caso o Sol, e planetas. Planetas rochosos, planetas gasosos, mas planetas que orbitam, que giram ao redor dessa estrela. E se a gente vai estudar o sistema solar, o universo, a gente tem que entender que eles são formados por diferentes astros, por diferentes corpos celestes. Dentre os tipos de corpos celestes que a gente conhece, a gente pode falar de estrelas, né, ou sóis. O Sol é uma estrela. A gente pode falar de planetas, como a Terra. A gente pode falar de satélites, né, que giram em torno dos planetas. Podemos falar em planetóides ou planetas anões, que tem uma composição similar aos planetas, porém tem um movimento aí diferenciado. A gente pode também falar em asteroides, meteoros e cometas. Bom, vamos começar então a entender melhor esses corpos celestes. O corpo celeste que a gente vai estudar são as estrelas, no caso o nosso Sol, né? O que é uma estrela? Estrela é um corpo celeste com luz própria e é o único corpo celeste que produz luz própria. O Sol, ele é um astro de grande tamanho, ele é gigantesco. Para você ter uma ideia, ele é 1.400.000 vezes maior que o planeta Terra. Então ele é muito maior. E mesmo assim, para uma estrela, o Sol nem é tão grande. Existem estrelas anões bem menores do que o Sol, menores até do que o planeta Júpiter, mas existem estrelas gigantes azuis, gigantes vermelhas, que são milhares de vezes maior que o nosso Sol. Então, na realidade, o Sol é uma estrela até considerada entre pequena e média. Dentro aqui do nosso sistema solar, a distância do nosso planeta, né, da Terra até o Sol, é de 150 milhões de quilômetros. E a luz do Sol demora 8 minutos e 18 segundos para chegar até a Terra. Na imagem da direita, a gente tem a formação de um sistema estelar ou de um sistema solar. Então, a teoria que a gente tem hoje é que a partir de uma nebulosa que é o que aparece aí em 1, tá vendo? É uma energia difusa. As nebulosas, assim como as estrelas, elas emitem luz própria, né? Porém, as nebulosas são como protoestrelas, são estrelas em formação. Essa nébula solar, né? Então, aos poucos, começa a haver uma órbita, um giro em torno da própria estrela. As estrelas também giram em torno de si mesmas. E esse movimento vai achatando essa nuvem e vai formando esses discos de névoa que formam anéis, vocês estão acompanhando aí nas imagens, e por fim, né, esse material que fica rodeando nesses anéis vai se concentrando, né, vai se condensando, se solidificando em alguns casos, e vai formar os planetas. E aí, os planetas mais próximos das estrelas, eles vão ser mais sólidos. E os planetas mais afastados das estrelas, eles são gasosos, né? Isso é importante a gente diferenciar e a gente vai ver aí para frente. Falando do nosso sistema solar especificamente, eu repito essa imagem para a gente ver e conseguir gravar quais são os planetas aí do nosso sistema solar na ordem.
né, em distância do Sol. O mais próximo, Mercúrio, e aí a gente tem a seguinte sequência: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E antigamente a gente considerava Plutão, que foi rebaixado aí a planeta não. E aí tem uma maneira, um truque para se gravar essa ordem, que era uma frase. E antigamente a frase era: minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. M, minha Mercúrio, vó Vênus, tem T, Terra, e por aí vai. Como a gente não utiliza mais o Plutão, né, embora eu ainda ache que essa frase sirva, você pode falar: minha avó tem muitas joias, só uma nova. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E aí é uma maneira aí da gente gravar. Com certeza alguns pais já conheciam, aprenderam com essa frase. Isso é muito antigo e é uma forma de você decorar aí a sequência dos planetas. Essa imagem a gente também já viu no módulo anterior, só para rever aí os 8 planetas e mostrando que eles têm ângulos de inclinação bem diferentes e que também tem uma duração da sua translação muito diferentes, né? Então, você observa aí que Urano, por exemplo, gira deitado, vamos dizer assim, né? O seu ângulo de rotação é praticamente 90 graus, e Vênus, que tem uma rotação incrivelmente lenta, né? Ele demora mais para girar em torno de si mesmo do que para girar em torno do Sol. A gente vai dividir os planetas do nosso sistema solar, e essa divisão é possível ser feita em outros sistemas solares. Se acredita que todos os sistemas estelares ou solares possam ter esses dois tipos de planetas. A gente vai ter planetas telúricos, ou planetas terrestres, ou planetas sólidos, e os grandes planetas gasosos. Tá? São planetas diferentes. Vamos entender primeiro os planetas telúricos, também conhecido como planeta rochoso. A Terra é um exemplo, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são os planetas telúricos do nosso sistema solar. Esses planetas possuem uma densidade muito maior que os gigantes gasosos. Então a densidade de Mercúrio é maior, que é o menor dos planetas, é maior que a densidade de Júpiter, por exemplo. Então, são planetas que solidificaram. A gente tem material rochoso nesses 4 planetas, e a gente tem, inclusive, alguns deles, atividade geológica, né? Placas tectônicas. Vênus tem placas tectônicas ativas, assim como a Terra. Mercúrio e Marte, a princípio, não têm movimento geológico ativo, mas tem rochas. Tá? Mercúrio e Vênus não possuem satélites, a Terra possui um satélite que é a Lua, Marte possui 2 pequenos satélites. Então a gente tem algumas informações aí desses planetas telúricos. São planetas sólidos, são planetas com grande densidade. Já os gigantes planetas, chamados de jovianos ou gigantes gasosos, são planetas muito maiores e que sua composição é basicamente de gases, hidrogênio, sobretudo, gases leves, elementos químicos mais leves que não foram tão atraídos pelo Sol. Aqueles elementos químicos mais densos, mais pesados, ficaram mais próximos do Sol e aí resultaram nos planetas rochosos, sólidos. Os elementos químicos em maior abundância mais leves ficaram mais afastados do Sol e resultaram em planetas gasosos, com menor densidade. Então, se a gente fizer um corte nesses planetas, a gente vai ver que a maior parte deles, na verdade, é formada por gás, como se fosse uma gigantesca atmosfera de hidrogênio, né? E apenas um pequeno núcleo sólido, rochoso, possivelmente de hidrogênio em estado sólido, né? Que é uma coisa que é impossível de existir na Terra, por exemplo, até por causa da temperatura. E esses planetas também têm temperaturas muito baixas, estão bem mais afastados do Sol. Então, são planetas gasosos.
tá? A maior parte da composição desses planetas são de gás. Você não conseguiria pisar, não é possível pousar uma espaçonave em Saturno, não é possível pousar uma espaçonave em Júpiter, embora esses planetas, todos eles, possuam muitas luas e algumas dessas luas sejam rochosas. As luas, gente, ou satélites naturais, são pequenos corpos celestes que orbitam os planetas. Eles giram em torno dos planetas e, por sua vez, também giram em torno do Sol. O seu tamanho varia muito. Como a gente vê essa imagem eu achei interessantíssima. Repara, proporcionalmente à Lua para a Terra, a Lua é um satélite grande para o tamanho da Terra. Né? Repare aí nessa imagem. Júpiter possui muitos satélites. Aqui estão só os maiores. Você repara que tem satélites de Júpiter, como Ganimedes e Calisto, que são ainda maiores que a Lua. Titã, que é o maior satélite de Saturno, também é gigantesco. Alguns satélites são muito pequenos. Marte, nosso planeta vizinho, tem 2 satélites, mas são muito pequenos. Né? Não se compara. Olha como são pontinhos aí. Plutão tem um satélite pequeno, mas como Plutão já é um planeta anão, o satélite dele, que é Caronte, é grande em comparação ao próprio planeta. A gente precisa perceber que, no caso da Terra, a Lua produz muita influência. A Lua influencia o campo gravitacional da Terra, influencia as marés, né, influencia a germinação de plantas, mas nem sempre você vai ver essa influência dos satélites nos planetas, perdão, até porque a relação de tamanho entre eles é bem diversa. Nos satélites, a gente tem planetas com anéis. Saturno é o planeta conhecido pelos seus grandes anéis, mas na verdade todos os 4 gigantes gasosos possuem anéis. Os de Saturno são mais visíveis porque, além de poeira e pequenas rochas, se acredita que exista gelo nos anéis de Saturno e isso aumenta o reflexo da luz do Sol. Então, aumenta esse brilho que a gente vê e por isso que há muito tempo, e mesmo a olho nu ou com instrumentos primitivos, foi possível perceber os anéis de Saturno. Mas, na verdade, todos esses planetas aí têm anéis. Esses anéis eles são formados da mesma maneira que os satélites, né, com pequenas poeiras cósmicas ou pequenos fragmentos que vão se unindo por força gravitacional. É a força gravitacional que forma os planetas, que forma os satélites, que forma as estrelas. A força gravitacional ela é fundamental para a gente entender isso. E aí, gente, caramba, a gente precisa perceber que como é possível em 2020 ter pessoas falando em terra plana, não é verdade? Porque se você pensa em terra plana, você anula todo o conhecimento que tem sobre força gravitacional, anula o conhecimento que tem sobre órbita, sobre estrela, e tudo isso cai por terra. E você não tem como explicar nada. Né? Então a gente tem que entender que é a força gravitacional que dá esse formato arredondado aos planetas, que dá esse formato arredondado às estrelas, aos satélites. Ainda que muitas vezes é um arredondado imperfeito, mas é a tendência a ter essa forma arredondada. Bom, por que os anéis não se juntam e viram um satélite? Porque os anéis estão muito próximos dos planetas. Os satélites de Júpiter, os satélites de Saturno, estão para além dos anéis. Estão mais afastados que os anéis. Os anéis seriam uma distância em que a força gravitacional do planeta que aproximou aqueles fragmentos é tão grande que se iguala à força gravitacional dos fragmentos entre si. Então, os fragmentos não conseguem se unir porque, ao mesmo tempo, o planeta está puxando esses fragmentos. E aí existe tipo um ponto de equilíbrio entre as forças gravitacionais e esses fragmentos começam a entrar em órbita, formando uma espécie de anel. A gente tem na Terra, no planeta Terra, ao redor da Terra, um pouco de lixo espacial. Quem aqui já viu alguns filmes
falam dessa questão desse lixo espacial, inclusive que causa danos em satélites, porque eles giram numa velocidade muito forte. Claro que são poucos fragmentos, por enquanto, mas eles giram numa mesma linha, como se fossem anéis. Tá? Então, esse é o processo de formação dos anéis. Planetas telúricos, como a Terra, e dos gigantes gasosos, como Saturno e seus anéis, a gente também tem no Sistema Solar os planetas anões. Planetas anões, ou planetóides, são uma terminologia recente, criada pela União Astronômica Internacional, para definir essa nova classe de astros, que são grandes demais para serem asteroides e pequenos demais para serem planetas. A gente tem no nosso Sistema Solar 5 planetas anões. Entre Marte e Júpiter existe Ceres. Ceres está no cinturão de asteroides, é uma grande faixa de cinturão de asteroides que orbita ao redor do Sol, entre Marte e Júpiter. Então Ceres é como se fosse o maior desses asteroides. E depois de Netuno existe Plutão, Haumea, Makemake e Eris, que seriam os planetas anões. Plutão possui satélites, o principal deles, Caronte, que é quase o tamanho de Plutão, e os outros planetas anões após Plutão também possuem pequenos satélites. Inclusive o Haumea, que seria o primeiro depois de Plutão, ele tem uma forma ovalada e não uma forma arredondada, mostrando aí como esses planetas anões e os satélites eles podem não ter uma forma tão arredondada assim. Tá bom? Bom, e além das estrelas, dos planetas telúricos, dos planetas gasosos e dos planetas anões, existem outros corpos celestes menores no Sistema Solar. Vamos falar primeiro dos cometas. Cometas são pequenos corpos celestes sólidos que podem fazer uma órbita extremamente alongada ao redor de uma ou mais estrelas. O cometa, ele parece uma estrela que se movimenta, né? Ele possui uma cauda de cometa e é muito famoso o cometa Halley, porque o cometa Halley é um cometa que pode ser visto pela Terra de 76 em 76 anos. Então, desde a antiguidade, desde antes de Cristo, o homem registra a passagem desse cometa. O homem pré-histórico, o homem antigo, perdão, já fazia isso. Então, cometas são esses pequenos corpos celestes, existem vários que passam pelo nosso Sistema Solar, a gente conhece muito pouco sobre eles ainda. Só mesmo na última passagem do cometa Halley, que se eu não me engano foi em 86, alguém me corrige se eu estiver errado, eu me lembro que se fez um grande rebuliço por causa disso, na época, e se estudou mais sobre os cometas nessa última passagem dele próxima à Terra. Além disso, existem os asteroides. Os asteroides são corpos rochosos que flutuam no espaço, orbitam ao redor do Sol. Eles se concentram em grandes cinturões. Então, existe um grande cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Existem outros cinturões menores entre os planetas gigantes gasosos. Existe um grande cinturão após Plutão, um segundo grande cinturão de asteroides, e existem outros asteroides orbitando isoladamente a órbita do Sol. Os asteroides eles têm um tamanho que varia muito. A gente tem asteroides de 1 metro quadrado até de centenas de quilômetros quadrados. Existe o risco de asteroides se chocarem com os planetas? Sim, isso acontece bastante, inclusive. A gente sabe que as crateras da Lua e as de Marte são exemplos de choques de asteroides no planeta. A gente tem na própria Terra algumas formas de relevo que hoje sabemos que são resultado de, num passado muito distante, choque
de pequenos asteroides. Só que esses asteroides, a gente vai chamar de forma diferente a partir do movimento deles. Vamos tentar entender. A gente chama de meteoroide esses fragmentos menores dos asteroides que, como esses fragmentos soltaram do asteroide principal, eles podem ser atraídos pelos planetas ou atraídos pelo Sol e, nesse meio do caminho, encontrar algum planeta. Os meteoroides, eles têm um tamanho menor. Eles possuem desde microns, que são menores do que milímetros, são pequenas partículas, até 1 metro de diâmetro. Isso é um meteoroide. E o que é um meteoro? Gente, o meteoro é quando um meteoroide entra na atmosfera da Terra. Quando alguma partícula de fora, ou mesmo quando um foguete, um ônibus espacial, entra na atmosfera da Terra, a gente tem as camadas externas da atmosfera, a exosfera, a ionosfera, que são extremamente quentes e que possuem uma quantidade muito grande de íons, de átomos, de moléculas, que geram um atrito muito grande com tudo que está entrando na atmosfera da Terra, e por isso aparece em alguns filmes a reentrada dos foguetes, que é o foguete parece que pega fogo ao redor do foguete, porque a gente tem um grande calor. Então o meteoro é esse efeito luminoso, esse brilho, essa chama de quando esses meteoroides entram na superfície na atmosfera da Terra, e eles vão queimando, eles vão se desintegrando nesse processo. E por isso tem aquele brilho, que é o que a gente chama de estrela cadente. A estrela cadente não é uma estrela, é um meteoro. Às vezes eu posso ter chuva de meteoros, ou seja, várias estrelas cadentes acontecendo no mesmo tempo. O que é um meteorito? A maior parte dos meteoros se desfaz totalmente antes de chegar na superfície da Terra. Mas, às vezes, sobra alguns fragmentos, que são chamados de meteoritos. É o que sobra do meteoroide. Em geral, os meteoritos são muito pequenos. A gente tinha no Museu Nacional do Rio um meteorito muito grande, na verdade, talvez um dos maiores que existe expostos em museus no mundo, que ficava exposto logo na entrada do Museu Nacional. Né? Com incêndio, eu não sei o que fim levou, ele com certeza ele resistiu ao incêndio, mas eu não sei. Imagina, ele resistiu ao incêndio na atmosfera, não vai resistir ao incêndio do museu, mas eu não sei exatamente onde ele vai ser exposto agora, ele deve estar dentro do acervo preservado desse museu. Então, aí fica essa curiosidade aí para vocês. Eu acho que esse é um assunto que gera muita curiosidade para vocês. E a gente não podia encerrar, né, falando de como tudo isso é visto na Terra. Né? Porque quando a gente olha, sobretudo no começo da noite, no anoitecer, quando a gente olha para a Lua, quando a gente olha para as estrelas, para as primeiras estrelas a aparecer, a gente, na verdade, muitas vezes enxerga um planeta que nos parece ser uma estrela. E um dos motivos de a gente saber que ele é um planeta é porque ele se movimenta. Né? As estrelas, elas estão fixas no céu e os planetas, eles se movimentam. Então, é muito fácil ver Júpiter e Vênus, por exemplo, são planetas que a gente consegue ver com facilidade a olho nu. Né? Em geral, a gente costuma dizer que Vênus é a primeira estrela que a gente enxerga no céu, porque como ele está mais próximo, a gente consegue enxergá-lo antes de estar escuro o suficiente para enxergarmos as outras estrelas. Existem alguns aplicativos que você pode baixar no celular e que você pode apontar para o céu e identificar as estrelas, enfim. Não sei se algum de vocês já teve oportunidade de visitar um planetário. Existe um planetário itinerante do SESC, que às vezes vem à cidade, e é muito interessante a gente conseguir reconhecer esses astros no céu. Então tem essas imagens aí para a gente encerrar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E galera, para vocês saberem quando está vindo o vídeo novo, quem quiser aí
se inscrever no canal, ou que gostou do vídeo, quiser dar uma curtida, ajuda, né? É uma forma. A gente tem também o espaço de comentários, vocês podem fazer perguntas. Eu acho que o ideal é vocês estarem assistindo o vídeo e não entendeu, pausa o vídeo, vai lá no comentário e faz uma pergunta para a gente poder se ajudar aí nesse processo, tá bom? Um grande abraço. Não deixem de se cuidar, de se prevenir, nem de tirar as dúvidas com a gente aqui nos grupos de WhatsApp ou perguntando aqui mesmo no vídeo, tá bom?